Como você está? Como você está? Num momento como esse, quando nós temos a oportunidade de vir à igreja, e Deus nos tem dado tantas oportunidades lindas de participar do culto, de louvar, enfim, de estar com Ele. E eu me pergunto agora, como você está? Como você está? Porque de tudo que a gente participa na igreja, de todas as oportunidades que Deus nos dá, o que mais importante deve ser o que aconteceu no teu coração, se você permitiu que alguma coisa acontecesse no teu coração. Como você está se sentindo agora? Como você vai sair da igreja hoje? Sabe que quando a gente participa da ceia, a gente tem um misto, não é verdade, de alegria e tristeza. Quando a gente olha para a cruz e vê tudo que Jesus fez por nós, a gente fica com o coração contrito. Quando o pastor Branga mencionou ali do pão, que quando nós colocamos na boca e a gente tritura o pão, como o trigo teve que ser triturado, assim Jesus foi moído, como diz Isaías no capítulo 53, ao Senhor agradou moê-lo, mas foram os meus pecados que moeram Jesus na cruz. E isso, eu fico pensando, por Deus. Esses dias eu estava assistindo um testemunho daquele ator que fez o papel de Cristo Jesus naquele filme do Mel Gibson. E diz, ele dando o testemunho que aconteceu, que quando a cruz foi erguida, ele não queria que ali fossem feitos efeitos especiais, ele queria ter sentido um pouco daquilo que Jesus sentiu por cada um de nós. E logicamente que ele não foi pregado, mas ele foi colocado na cruz, e a cruz foi erguida com ele, e quando a cruz virou no chão, e ele ficou de frente para o chão, e depois viraram a cruz novamente, e trouxeram ela, e ela caiu no buraco. Ele diz que naquele momento que a cruz caiu, o ombro dele deslocou. Tá. E ele sentiu uma dor terrível, absurda naquele momento. E o testemunho é tão interessante que diz que naquele momento da cena eles não precisaram colocar nenhum efeito depois maior, porque os céus se fecharam e começou a relampear. E sabe o que aconteceu mais? Um raio caiu sobre ele, ele foi atingido pelo raio. E ele quase perdeu a vida ali. Ele teve que ser levado depois para o hospital, teve que fazer uma cirurgia cardíaca por causa do raio e as consequências. E eu estava contando para minha esposa e minhas filhas sobre esse testemunho que eu havia assistido dele. E no momento assim, uau, o que ele passou? Eu disse, não, o que ele passou não foi nada perto do que Jesus passou. Porque não era tão somente o sofrimento físico, mas os nossos pecados foram colocados sobre ele. E isso moeu a Cristo Jesus, e o coração dele se partiu. Ellen White diz que Jesus morreu de um coração partido por causa dos teus e dos meus pecados que foram colocados sobre ele. Nós, quando participamos da ceia, nós temos esse misto de tristeza e constrição ao olharmos para a cruz e imaginarmos Jesus
sofreu o que sofreu por causa dos meus pecados. Eu sou um assassino de alguma forma porque eu matei o Jesus com os meus pecados. Ele não morreu por causa de pregos nos pés e mãos. Ele morreu por causa dos meus pecados. Só que quando a gente pensa em todo esse sofrimento, o que ele passou e o sangue que ele derramou, porque sem derramamento de sangue não haveria jamais remissão de pecados, e como o pastor Denilson ali colocou, tinha que ser pisada a uva no lagar, e Jesus foi pisado. Mas ele permitiu por amor. E quando eu olho para esta cena, que deixa o meu coração apertado, ao mesmo tempo eu fico feliz, eu digo, amém! Ele morreu por mim, para me perdoar. Ele me estendeu a sua graça, para me salvar. Ele demonstrou o seu amor. E que amor é esse? Dando-me a oportunidade de viver com Ele eternamente e novamente. E eu fico feliz, eu digo amém, glória a Deus. E Ellen White, no livro Desejar Todas as Nações, ela diz que quando nós participássemos da ceia, nós não deveríamos ter um sentimento triste e sair da igreja com um sentimento triste, mas sim alegre. Nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém! Louvado seja Deus! Que extraordinário! Ellen White diz que os discípulos, participando com os discípulos do pão e do vinho, Cristo se empenhou para com eles. Sabe o que isso significa? Ele se empenhou para com eles? Significa que Jesus se tornou penhor, como uma penhora para com eles e para conosco, cada um de nós. Diz assim, confiou-lhes um novo concerto, a nova aliança, pela qual todos os que recebem a Ele, a Cristo Jesus, se tornam o quê? Se tornam o quê? Filhos de Deus. Quem recebeu a Jesus se torna filho de Deus e co-herdeiros com Jesus. Por esta aliança, por esse concerto, pertencia-lhes o que, igreja? Quantas bênçãos? Quantas? Todas as bênçãos. Toda a bênção que o céu podia conceder para esta vida e para a vida futura, a vida eterna. Quantos aqui aceitam Jesus como seu Salvador pessoal? Erga amém e digo, eu aceito a Jesus Cristo como meu Salvador pessoal. Todas as bênçãos que Deus poderia derramar sobre você neste mundo e eternamente estão disponíveis àqueles que nele creem. Diga amém. Não é motivo de alegria isso? Ele se tornou penhor. A garantia é o sangue que Ele derramou. Não há por que temermos. Eu tinha vontade de gritar aqui de alegria. Não há por que temermos. Se Deus é por nós, conclui para mim. Quem será? Quem será? Ninguém.